Nossa, nem gosto de lembrar desse dia, mas preciso contar o que aconteceu comigo. Era uma daquelas manhãs quentes do sertão, daquelas que o sol parece que vai derreter tudo. Moro num sítio bem afastado da cidade, desses lugares que todo mundo conhece todo mundo, sabe como é? Nesse dia, acordei cedinho, como sempre faço, para tratar das galinhas e fazer meu café. Tava tudo normal, do jeito que sempre foi nos últimos 15 anos que vivo sozinha aqui, desde que fiquei viúva. Minha casinha é simples, mas sempre dei conta de cuidar de tudo. O problema é que a gente estava passando por uma seca daquelas bravas. Nem me lembro de ter visto uma tão forte assim. E nesse dia, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Uma coisa que até hoje me dá arrepio só de pensar. Aqui no sertão do Piauí, todo mundo conhece as histórias que os mais velhos contam, né? Aquelas de visagem, de alma penada. A gente cresce ouvindo isso. Mas naquele dia eu entendi que nem tudo é só história não. Tudo começou quando fui pegar água no poço, como sempre fazia. Só que dessa vez tinha um cheiro tão forte, tão esquisito, que até me deu ânsia. Pensei comigo, deve ser por causa da seca. Mas aí, quando me aproximei mais, vi uma coisa que me deixou toda arrepiada. Sabe quando você sente aquele frio na barriga? Então foi pior. Tinha uma coisa escura boiando na água. Parecia muito com cabelo de gente. Na hora, minhas pernas ficaram moles, meu coração disparou e fiquei sem saber o que fazer. A única pessoa que podia me ajudar era meu vizinho, que mora numa casinha a uns 200 metros daqui. Sabe que eu até pensei em olhar melhor o que era aquilo. Mas o medo foi mais forte. Mesmo tremendo, fui até a casa do meu vizinho. Ele mora aqui perto desde que me entendo por gente. É um senhor já de idade que conhece todo mundo da região. No caminho até lá, fiquei pensando em todas aquelas histórias que a minha mãe contava, de coisas estranhas que aconteciam nos poços antigamente. O sol estava tão forte que parecia que ia queimar minha pele, mas mesmo assim eu estava sentindo um frio esquisito por dentro. Quando cheguei na casa dele, expliquei o que tinha acontecido. Ele ficou meio desconfiado no começo, mas acabou vindo comigo para ver o que era aquilo. No caminho de volta, ele até tentou me acalmar, dizendo que devia ser só algum animal que tinha caído lá dentro. Quando a gente chegou no poço, o cheiro estava ainda pior. Meu vizinho trouxe uma corda mais comprida e um gancho que ele usa para pescar. A gente amarrou tudo direitinho e começou a tentar puxar aquela coisa escura que estava boiando. Foi aí que aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais assustada. Quando o gancho finalmente pegou o que estava lá dentro, a água começou a borbulhar de um jeito estranho, mesmo não tendo vento nenhum. E o cheiro ficou tão forte que meu vizinho até precisou se afastar um pouco. Mas o pior foi quando a gente começou a puxar. Junto com a água suja, veio um monte de cabelo preto, comprido, todo embaraçado. Não era cabelo de animal, não. Dava para ver que era cabelo de gente mesmo. E aí, depois que a gente puxou aquele monte de cabelo, meu vizinho ficou bem quieto, com uma cara estranha que nunca tinha visto antes. Ele, que sempre foi de falar muito, só balançou a cabeça e disse que era melhor eu não usar mais aquele poço, pelo menos por uns tempos. Quando perguntei por quê, ele só falou que algumas coisas é melhor deixar quieto. Fiquei com aquilo na cabeça, mas resolvi não insistir. Acabei pegando uns baldes emprestados da água do poço dele, só para passar aquele dia. O sol já estava começando a se pôr quando ele foi embora, e confesso que fiquei com um medo danado de ficar sozinha. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mesmo sem saber explicar o quê? Então, era assim que eu estava me sentindo. As galinhas também estavam diferentes, todas quietinhas num canto do galinheiro, coisa que nunca acontecia nesse horário. Quando a noite chegou de vez, tranquei bem todas as portas e janelas, coisa que nem sempre fazia antes. Tentei assistir um pouco de televisão para distrair a cabeça, mas não conseguia parar de pensar naquele cabelo todo embaraçado que a gente tinha tirado do poço.
Foi aí que comecei a ouvir um barulho esquisito vindo lá de fora. No começo, pensei que era só o vento, mas aí fui percebendo que parecia mais um choro, sabe? Um choro baixinho, como se fosse de uma mulher. E o som parecia que estava vindo justamente da direção do poço. Meu coração começou a bater tão forte que dava para ouvir, e minhas mãos começaram a suar frio. Mesmo morrendo de medo, fui até a janela da cozinha, que dá de frente para o poço. E foi aí que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Lá perto do poço tinha uma mulher parada, toda vestida de branco. O cabelo dela era preto, comprido, e estava todo molhado, pingando água. Mesmo de longe, dava para ver que ela estava olhando direto para minha janela, como se soubesse que eu estava ali. Fiquei paralisada, nem conseguia me mexer direito. A luz da lua batia nela de um jeito estranho. Parecia que ela não era bem sólida, sabe? Era como se desse para ver através dela. E o choro continuava, mas a boca dela não se mexia. Fiquei ali, pregada no chão da cozinha, sem saber o que fazer. Acho que passei uns bons minutos assim, até que criei coragem para me mexer. Quando fui tentar acender a luz da área de fora para ver melhor, ela simplesmente sumiu, assim, num piscar de olhos. Mas o choro continuou por um bom tempo ainda. Na hora que o dia começou a clarear, saí correndo para o galinheiro para tratar das galinhas como sempre fazia. Mas quando cheguei lá, levei outro susto daqueles. Todas as minhas galinhas, todas mesmo, estavam caídas no chão, mortas. Mas não tinha marca nenhuma nelas, nem sangue, nem nada machucado. Elas pareciam só secas, como se alguma coisa tivesse sugado toda a força delas. Fiquei tão nervosa que comecei a chorar ali mesmo. Foi nessa hora que meu vizinho chegou. Ele tinha escutado o choro durante a noite toda e veio ver se estava tudo bem. Quando viu as galinhas, ficou com aquela mesma cara séria do dia anterior. Ele só balançou a cabeça e disse que ia chamar umas pessoas que conheciam dessas coisas para dar uma olhada no poço. No fim daquele mesmo dia, meu vizinho voltou com duas senhoras que moravam do outro lado do povoado. Eram duas irmãs que todo mundo dizia que entendiam dessas coisas de espírito. Elas nem precisaram chegar muito perto do poço para começar a falar que tinha alguma coisa muito errada ali. Uma delas disse que há muito tempo atrás, antes mesmo de eu vir morar aqui, uma moça tinha sumido nessa região e nunca mais apareceu. A outra irmã ficou jogando uns galhos de arruda ao redor do poço e rezando umas orações que eu nunca tinha ouvido antes. O tempo todo, elas falavam que eu não podia mais usar aquela água, que o poço precisava ser fechado. Fiquei ali ouvindo tudo, com meu coração cada vez mais apertado, lembrando daquela mulher que tinha visto na noite anterior. As duas irmãs fizeram uma reza forte e jogaram um monte de ervas dentro do poço, dizendo que isso ia acalmar o que quer que estivesse ali. Antes de ir embora, me deram 1/3 para pendurar perto da janela e falaram que eu não podia olhar para o poço depois que o sol se pusesse, de jeito nenhum. Desde aquele dia, todo entardecer eu fecho todas as janelas que dão para o lado do poço e rezo muito, pedindo proteção. Às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, ainda dá para ouvir aquele choro baixinho vindo lá de fora. Mas agora eu nem tento mais olhar. Acabei cavando outro poço, bem longe daquele, para o outro lado do terreno. O poço velho continua lá, fechado com tábuas bem grossas em cima. Mas mesmo assim, sempre que passo perto dele, sinto aquele mesmo frio na espinha que senti naquele dia. Era uma sexta-feira, dia de lua cheia. Eu lembro bem porque minha mãe sempre dizia que não era bom ficar até tarde na roça em dia de lua cheia, mas a gente às vezes não dá ouvidos para os mais velhos, né? O dia começou normal, como sempre. Acordei cedinho, ainda estava escuro, fiz o café, dei comida para os bichos e saí para trabalhar na roça. A minha fazenda não é muito grande não, mas dá trabalho.
Nesse dia em particular, eu precisava consertar uma cerca lá no fundo da propriedade, onde faz divisa com uma mata fechada. Meus cachorros, que sempre me acompanham, estavam diferentes. O mais velho, que está comigo há uns 10 anos, não quis nem chegar perto daquela parte da cerca. E olha que ele nunca teve medo de nada. Mas eu, bobo que sou, não dei importância para os sinais que Deus põe no nosso caminho. O dia foi passando e eu estava tão concentrado no serviço que nem vi o tempo correr. Quando me dei conta, o sol já estava se pondo. Aqui na roça, a gente aprende desde cedo que tem hora certa para tudo e que depois que escurece, é melhor ficar em casa. Mas naquele dia, eu teimei em terminar o serviço. Conforme a noite foi chegando, comecei a sentir um peso diferente no ar, sabe? Um silêncio que não é normal para o mato. Até os grilos, que sempre cantam essa hora, estavam calados. E tinha uma coisa estranha também. Mesmo sendo noite de lua cheia, parecia que a escuridão estava mais forte que o normal. O ar estava pesado, abafado, daquele jeito que fica antes de uma tempestade forte, mas não tinha nenhuma nuvem no céu. Foi aí que comecei a ouvir uns barulhos diferentes vindo da mata. Não era barulho de bicho, não, era outra coisa. Eu já estava terminando de pregar a última tábua da cerca quando escutei um barulho que parecia um galho se quebrando, desses bem grossos, sabe? Mas não tinha vento nenhum. O som veio lá de dentro da mata fechada, uns 50 metros de onde eu estava. Na hora pensei que podia ser alguma capivara ou quem sabe até uma onça que às vezes aparece por aqui. Mas aí veio aquele cheiro forte, um cheiro que nunca tinha sentido antes. Era um cheiro podre que foi ficando cada vez mais forte. Meus cachorros, que tinham voltado para perto de mim no fim da tarde, começaram a choramingar e se esconder atrás das minhas pernas. E olha que são 5 cachorros grandes, desses de vigiar fazenda. Foi então que vi uma sombra se mexendo entre as árvores. Não era sombra de bicho, não. Parecia mais uma pessoa, mas tinha um jeito estranho de se movimentar. A essa altura, meu coração já estava disparado e comecei a juntar minhas ferramentas o mais rápido que pude. Sempre carrego uma garrucha comigo por causa dos bichos da mata, mas naquela hora senti que nem ela ia adiantar muito. Quando estava guardando tudo na carroceria da caminhonete, ouvi um assobio. Mas não era assobio normal, não. Era comprido, parecia que vinha de todo lado ao mesmo tempo, e tinha um tom tão agudo que fazia doer os ouvidos. Os cachorros começaram a uivar de um jeito que nunca tinha visto. Parecia que estavam sentindo dor. Foi nessa hora que lembrei das histórias que meu avô contava, sobre as coisas que vivem na mata e que não são desse mundo. Ele sempre dizia que tinha a hora certa para estar na roça e que depois do pôr do sol, a mata não pertence mais aos vivos. Entrei na caminhonete com tudo quanto é pressa, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave. Os cachorros pularam na caçamba num pulo só, coisa que eles nunca fazem. Sempre preciso chamar um por um. Quando liguei o farol, vi uma coisa que gelou minha espinha. Tinha umas marcas esquisitas no chão, parecendo pegadas, mas não era de nenhum bicho que eu conhecesse. Eram umas marcas fundas na terra, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. E iam da mata até perto da caminhonete. O mais estranho é que as marcas não eram todas iguais. Era como se a cada passo aquilo mudasse de forma. Tentei dar a partida, mas o motor não pegava de jeito nenhum. E olha que a caminhonete nunca tinha dado problema antes. Sempre foi forte que nem burro. Nessa hora, o assobio ficou mais forte ainda, e junto veio uma risada. Não era risada de gente, não. Era um som que parecia misturar uma gargalhada com um rosnado de bicho bravo. Quando olhei pelo retrovisor, vi uma coisa se mexendo na beirada da mata. Era alto, mais alto que um homem normal, e estava meio curvado. Mesmo no escuro, dava para ver que tinha alguma coisa errada com o jeito dele. Os movimentos não eram naturais. Parecia que as juntas do corpo dele se dobravam para trás. Os cachorros na caçamba estavam num desespero só, latindo e pulando feito loucos. Foi aí que, depois de tanto tentar, o motor finalmente pegou.
Arranquei com tudo, os pneus derrapando na terra, e nem olhei para trás. Só sei que enquanto eu me afastava, ainda dava para ouvir aquela risada medonha ecoando pela mata. Fui o caminho todo rezando baixinho e apertando com força o terço que minha falecida mãe me deu, que sempre carrego no pescoço. O caminho até a sede da fazenda nunca pareceu tão comprido. A cada curva da estrada de terra, meu coração pulava, pensando que aquela coisa podia aparecer na minha frente. Os cachorros não paravam de latir e choramingar lá atrás. Quando finalmente avistei a porteira principal da fazenda, quase gritei de alívio. Mas aí veio outro susto. A porteira, que eu sempre deixo trancada com cadeado, estava escancarada. E não tinha sinal nenhum de arrombamento. Era como se alguém tivesse aberto com a chave. Mas só eu e meu filho mais velho temos a chave, e ele estava viajando para a cidade grande fazia 2 semanas. Parei a caminhonete perto da porteira e fiquei ali, sem saber o que fazer. Se eu descesse para fechar, aquela coisa podia me pegar. Se eu seguisse em frente deixando aberta, sei lá o que podia entrar na fazenda durante a noite. Foi quando notei uma coisa ainda mais assustadora. Aquele silêncio todo que tinha na mata agora estava em volta da minha casa também. Nem grilo, nem sapo, nem um pio de coruja. Nada. E olha que aqui sempre tem barulho de bicho. Nessa hora senti um arrepio forte na nuca, como se alguém ou alguma coisa tivesse me observando. Os cachorros, que não tinham parado de latir 1 minuto, ficaram mudos de repente. E aí eu vi. Tinha uma sombra parada do outro lado da porteira, meio escondida atrás de uma árvore. Não tive nem tempo de pensar direito. Acelerei a caminhonete e passei direto pela porteira aberta, deixando aquela coisa para trás. Quando olhei pelo retrovisor, juro por Deus, vi aquela figura se mexendo de um jeito que não era normal. Parecia que o corpo dela ia se dobrando, que nem uma cobra, e foi entrando na escuridão. Cheguei em casa em disparada, freei com tudo no terreiro e corri para dentro levando só a garrucha comigo. Os cachorros vieram atrás, se enfiaram pela porta junto comigo e se esconderam embaixo da mesa da cozinha. Tranquei tudo que era porta e janela, acendi todas as luzes da casa e ainda coloquei uns ramos de arruda e alecrim que tinha secando na janela, que nem minha avó me ensinou desde pequeno. Peguei sal grosso que tinha na cozinha e joguei em volta da casa toda, nas portas e janelas. O resto daquela noite foi o pior tormento da minha vida. Ficava ouvindo umas batidas nas paredes da casa, passos pesados no terreiro e de vez em quando aquela risada medonha parecia vir de todos os cantos. As luzes da casa começaram a piscar, mesmo sabendo que a fiação é toda nova. Os cachorros não saíram debaixo da mesa nem para comer, só tremiam e choramingavam baixinho. Em certo momento, já devia ser umas 3 da madrugada, ouvi umas pancadas fortes na porta da cozinha. Não era batida de mão, não. Parecia mais com alguma coisa pesada e dura batendo na madeira. E junto com as batidas, vinha um cheiro de podre tão forte que chegava a embrulhar o estômago. Passei a noite toda acordado, rezando e apertando o terço, esperando o dia amanhecer. Quando o dia finalmente começou a clarear, eu ainda estava sentado na cozinha, segurando a garrucha e com o terço enrolado na outra mão. Os primeiros raios de sol foram entrando pela janela, e junto com eles, os barulhos normais do sítio voltaram. Os passarinhos cantando, o galo lá do vizinho, o mugido do gado no pasto. Era como se tudo aquilo da noite tivesse sido um pesadelo, mas eu sabia que não era. Quando criei coragem para sair, a primeira coisa que vi foram as marcas na porta da cozinha. Tinha uns arranhões fundos na madeira que desciam de cima até embaixo e umas manchas escuras que pareciam queimado. E olha que essa porta é de madeira de lei, dessas bem grossas e resistentes. O cheiro ruim ainda estava no ar, mais fraco, mas dava para sentir. Fui andando devagar pelo terreiro, os cachorros colados no meu pé, ainda assustados. Foi aí que vi o estrago todo.
Tinha marcas iguais às que tinha visto perto da mata por todo o terreiro, só que agora dava para ver melhor no claro do dia. As marcas rodeavam a casa toda, passavam pelo jardim que minha mulher cuida com tanto carinho e iam até o paiol. Perto do paiol tinha mais daquelas manchas escuras no chão que pareciam queimado, formando um círculo perfeito. E dentro desse círculo não nascia nem um pé de mato, era só terra preta, que nem carvão. Depois de tanto tempo guardando isso comigo, acho que chegou a hora de falar. Foi numa quarta-feira de lua cheia, lá no interior do Maranhão, numa dessas noites que o céu fica tão claro que dá para enxergar longe mesmo sem luz elétrica. Eu estava morando com minha mãe e meus 3 irmãos mais novos num sítio pequeno, desses bem afastados da cidade, onde a gente só tinha a companhia de uns vizinhos que moravam a uns 500 metros de distância. Nossa vida era simples, mas honesta. A gente plantava mandioca, tinha uma horta e criava umas galinhas para conseguir se sustentar. Naquele dia, acordei cedinho, como sempre, ajudei minha mãe a tirar água do poço, dei comida para os bichos e fui para a roça. Mas tinha uma coisa diferente no ar, sabe? A cachorra da vizinha não parava de latir pro nada e as galinhas estavam mais agitadas que o normal. O problema é que há quase um mês a gente vinha sofrendo com umas coisas estranhas no sítio. Todo dia de manhã faltava 1 ou 2 galinhas no galinheiro. Mas não era igual quando aparece raposa ou cachorro do mato que deixa pena para todo lado e faz aquela bagunça. Era um sumiço limpo, como se alguém tivesse vindo e levado elas sem deixar rastro. Até que a vizinha, Dona Maria, uma senhora que morava ali há mais de 40 anos, veio conversar com minha mãe e falou que isso não era coisa de bicho normal, não. Ela contou que o pai dela, que já tinha partido há muito tempo, falava de umas criaturas que aparecem em noite de lua cheia para caçar. Naquela hora, eu não dei muita importância, mas depois que ela foi embora, fiquei pensando em como as galinhas sempre sumiam em noites sem nuvem, quando a lua estava mais clara. E foi aí que decidi que naquela noite eu ia descobrir o que estava acontecendo, mesmo que para isso precisasse passar a madrugada toda acordado. Então, depois que escureceu e todo mundo já tinha ido dormir, peguei escondido a espingarda de chumbinho que ficava guardada atrás do guarda-roupa da minha mãe, uma faca velha da cozinha e a única lanterna que funcionava lá em casa. Estava nervoso, confesso, mas tinha que descobrir o que estava acontecendo. Escolhi um lugar bom para me esconder, atrás de uns sacos de ração que ficavam perto do curral, mais ou menos uns 15 passos do galinheiro. Dali dava para ver tudo o que acontecia sem ser visto. O céu estava tão claro por causa da lua cheia que até ajudava a enxergar melhor. Fiquei ali sentado, tentando não fazer barulho nenhum e prestando atenção em cada som. De vez em quando passava um vento gelado que fazia as folhas das árvores balançarem e os grilos não paravam de cantar. Acho que eram umas 11 horas da noite quando comecei minha vigília. Lá pelas 3 da manhã, eu sei porque tinha acabado de olhar nas horas no relógio velho que carregava no bolso, ouvi um barulho diferente vindo do galinheiro. No começo, pensei que fosse só o vento de novo, mas aí percebi que era um som de arranhão, como se algo tivesse passando as unhas no portão de madeira. As galinhas, que antes estavam quietinhas, começaram a fazer um cacarejo estranho, daquele tipo que elas fazem quando estão assustadas. Meu coração disparou na hora, minhas mãos começaram a tremer, mas mesmo assim consegui segurar firme a lanterna. Quando apontei a luz para o galinheiro, quase deixei ela cair no chão com o susto que tomei. Lá dentro do galinheiro tinha uma coisa agachada, mas não era um bicho que eu conhecia, não. Era uma criatura magra, toda torta, que estava devorando uma galinha com uma rapidez que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisado de medo, mas continuei segurando a lanterna, iluminando aquela cena. Quando a luz bateu nela, a criatura virou a cabeça na minha direção num movimento muito rápido, que nem cobra quando percebe algum perigo. Foi aí que vi os olhos dela.
Eram amarelos e brilhavam que nem 2 faróis no escuro. Senti um arrepio tão forte subindo pela espinha que quase larguei a espingarda. A boca da criatura estava toda suja de sangue e dava para ver uns dentes compridos e pontudos. O cheiro que vinha dela era tão ruim que chegava a embrulhar o estômago. Parecia mistura de ovo podre com carne estragada. As outras galinhas estavam todas amontoadas num canto, tremendo de medo, mas sem fazer nenhum barulho. Mesmo tremendo dos pés à cabeça, consegui erguer a espingarda e mirei naquela coisa. Minhas mãos suavam tanto que a arma quase escorregava. Mas mesmo assim, consegui dar um tiro de chumbinho. Na hora que acertei, a criatura soltou um barulho que eu nunca vou esquecer. Era tipo um assobio misturado com um grito, mas não parecia som de nenhum animal que eu conhecia. Foi tudo muito rápido depois disso. Num piscar de olhos, aquela coisa pulou por cima do galinheiro e sumiu correndo em direção ao mato, se movendo que nem uma sombra entre as árvores. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, a lanterna ainda apontada para o lugar onde ela tinha sumido. Só depois de um tempo que percebi que estava prendendo a respiração e meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fiquei ali parado, sem coragem de sair do lugar, até o sol começar a nascer. Acho que era umas 5:30 da manhã, quando finalmente criei coragem para ir ver o galinheiro mais de perto. Tava tudo revirado lá dentro, com penas espalhadas para todo lado e aquele cheiro horrível ainda no ar. Uma das galinhas tinha sumido, provavelmente a que eu vi a criatura comendo, e as outras ainda estavam quietinhas no canto, assustadas. Foi quando notei uma coisa que fez meu sangue gelar. Tinha umas pegadas enormes ao redor do galinheiro, bem diferentes de qualquer bicho que eu conhecia. Não eram de cachorro, nem de onça, e muito menos de gente. Eram compridas e finas, com uns dedos tortos que terminavam em marcas que pareciam garras. O mais estranho é que as pegadas iam só até a entrada do mato e depois sumiam, como se aquela coisa tivesse desaparecido no ar. Quando minha mãe acordou e foi dar comida para os bichos, percebeu que eu estava lá fora. Acabei contando tudo para ela, que ficou branca que nem papel. Ela me abraçou forte e disse que meu avô, que Deus o tenha, já tinha falado de uma criatura parecida que aparecia nas noites de lua cheia para caçar os bichos dos vizinhos. Na hora lembrei da história que a Dona Maria tinha contado e senti um frio na barriga. A gente até pensou em chamar alguém para ver aquilo, mas quando voltamos para o galinheiro depois do café, as pegadas tinham sumido completamente. Só restou aquele cheiro ruim que demorou 3 dias para ir embora e a lembrança daqueles olhos amarelos me encarando no escuro. Depois daquela noite, nunca mais tive coragem de ficar sozinho vigiando o galinheiro. A gente até tentou reforçar a cerca, colocou umas tábuas mais grossas no portão e minha mãe pendurou uns terços que ela tinha guardado. Mas toda vez que a lua ficava cheia, as galinhas ficavam agitadas e aquele cheiro ruim voltava, mesmo que mais fraco. O pessoal aqui da região, principalmente os mais velhos, começou a comentar que tinha outras pessoas que já tinham visto essa mesma criatura. Seu Antônio, que mora na fazenda do lado, falou que há uns 30 anos atrás, o pai dele tinha dado de cara com uma coisa parecida quando estava pescando de noite no rio. E a filha da Dona Maria jurou que uma vez viu uns olhos amarelos brilhando no meio do mato quando voltava da cidade. O tempo foi passando e as coisas foram voltando ao normal, mas eu nunca mais consegui dormir direito em noite de lua cheia. Sempre que olho pela janela do meu quarto e vejo o galinheiro iluminado pelo luar, lembro daquela criatura e dos olhos dela me encarando. Já faz uns 5 meses que isso aconteceu, e até hoje não sei explicar direito o que era aquilo. Às vezes penso que pode ter sido imaginação minha, mas aí lembro do cheiro, das pegadas e do barulho que ela fez quando dei o tiro. Tem dias que acordo no meio da noite, achando que ouvi aquele mesmo assobio estranho vindo lá de fora, mas nunca mais tive coragem de ir verificar.
A única coisa que sei é que depois daquela noite, aprendi que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar e que às vezes é melhor deixar quieto do que tentar entender. Naquele dia, acordei antes do sol nascer, como sempre faço. A rotina aqui no sítio é dura. Costuro até as mãos doerem, arrumo a casa, cuido das galinhas e rezo o terço antes de dormir. Mas naquela tarde, resolvi ir à festa do Divino lá na capela da vizinhança. A estrada é longa, mas a dona Marta, minha cliente, insistiu. Vai, moça, faz tempo que você não sai de casa. Arrumei minha blusa de flores e saí com o guarda-chuva velho, porque o céu estava carregado, daqueles que promete tempestade. A missa foi bonita, com canto de bendito e cheiro de manjericão enfeitando o altar. Na volta já era noite fechada e a chuva começou a cair tão grossa que quase não via a estrada de terra. O carro, um Uno velho que vive engasgando, quase atolou 3 vezes. Aí, quando cheguei na encruzilhada perto do meu sítio, aquela que tem um cruzeiro de madeira já podre, aconteceu. Ouvi meu nome. Não era um Maria qualquer. Era a voz dela. A voz da minha mãe, igualzinha quando eu era pequena, e ela me chamava para tomar café. E eu, como uma tonta, respondi: "Tô aqui, mãe." Mal saiu a frase da minha boca, deu um vento que levantou poeira e folha seca, mesmo com a chuva. O rádio do carro, que estava tocando um sertanejo baixinho, começou a chiar feito galinha agonizando. Aí meu corpo ficou gelado, sabe? Tipo quando você pisa num chão de cimento úmido descalço. Olhei para o lado de fora e vi uma coisa. Não era gente, não. Era uma sombra magra, mais alta que um poste, encostada num pé de jatobá. Ela não tinha rosto, só um vazio escuro e um cheiro de ovo podre que invadiu o carro. Meu estômago virou de repente e eu vomitei no colo, sem conseguir controlar. A coisa começou a andar em direção ao carro, devagar, como se estivesse arrastando os pés na lama. E o pior, sussurrava algo em latim ou coisa pior, misturado com uns gemidos que pareciam vir debaixo da terra. Gritei o nome de todos os santos que lembrei. Engatei a ré com a mão tremendo e o carro patinou para trás, quase caindo no barranco. Quando consegui fugir, olhei pelo retrovisor e vi a sombra parada no meio da estrada, os braços esticados para mim. Cheguei em casa com o coração batendo igual panela de pressão, quase sem conseguir respirar. A primeira coisa que reparei foi a porta da frente. Tinha uns riscos profundos, tipo 3 linhas grossas cruzadas, feitas com alguma coisa afiada. Parecia que um bicho enorme tinha tentado arranhar a madeira até entrar. Meu sangue gelou, porque lembrei. Antes de sair, tranquei tudo direitinho e não tinha nenhum cachorro solto por aqui. Aí, olhei para o chão e vi marcas de lama. Não eram minhas, porque eu sempre bato os pés antes de entrar. Eram pegadas grandes, deformadas, como se alguém tivesse arrastado os pés molhados pelo corredor. Fiquei paralisada, segurando o terço que sempre carrego no bolso, até ouvir a voz da dona Isabel, minha vizinha de 80 anos, gritando do portão: "Moça, abra essa porta! Você tá branca que nem papel!" Dona Isabel entrou com um copo d'água e me fez sentar na cadeira de balanço. Eu estava tremendo tanto que até os dentes batiam. Contei tudo e ela ficou séria, cruzando os braços. "Você respondeu quando te chamaram na encruzilhada, né? Aquilo não era sua mãe, moça. Era o que fica lá, esperando alguém cair na armadilha", ela falou, apontando para o crucifixo na parede. "Agora você trouxe ele para perto. Olha esses arranhões. Ele quer entrar." Aí, ela me mostrou o umbral da porta. Tinha um monte de riscos pequenos, como unhas, tentando cavocar a madeira por baixo. Dona Isabel botou sal grosso em todos os cantos e rezou umas orações em latim que eu nunca tinha ouvido. Mas mesmo assim, naquela noite, ouvi passos no telhado.
E um cheiro fraco de enxofre, igual ao da coisa na estrada, ficou impregnado no armário onde guardo minhas roupas. Nos dias seguintes, a coisa não me deixou em paz. Toda noite, logo depois das 6, o cheiro de enxofre voltava. Era mais forte perto da janela da cozinha, onde eu guardo os panos de prato. Uma vez, acordei com o barulho de algo arranhando a parede do quarto, devagar, como se estivesse procurando um jeito de entrar. Ligava o rádio no volume máximo para não ouvir, mas dava para sentir o ar gelado, mesmo no calor. Até os animais do sítio ficaram estranhos. As galinhas pararam de botar ovos, e o cachorro do seu Zé, que sempre latia para mim, fugiu correndo quando me viu. A dona Isabel me deu um ramo de arruda e disse para botar atrás da porta, mas não adiantou. Na quarta noite, vi a sombra de novo. Dessa vez, encostada no pé de manga do quintal, só os olhos brilhando no escuro, vermelhos como brasa. Aí resolvi fazer o que qualquer pessoa faria. Fui na capela. O padre me ouviu, fez aquele sinal da cruz e disse que era coisa da minha cabeça. "Estresse de trabalho, filha", ele falou, me dando uma medalha de São Bento. Mas eu sabia que não era. Na volta, encontrei seu Joaquim, o velho que conserta cercas aqui da região. Ele olhou para minha cara e soltou: "Tá com cara de quem respondeu pro chamado do cruzamento." Nem precisei confirmar. Seu Joaquim contou que, quando era jovem, o irmão dele respondeu a uma voz na estrada e sumiu por 3 dias. Quando voltou, estava mudo e com as unhas todas arrancadas. "Isso aí é a assombração que vem do cemitério velho", ele sussurrou, como se tivesse medo de alguém ouvir. "Cuidado quando chover de novo." 2 semanas depois, a chuva voltou. Eu estava costurando uma blusa na sala quando a luz apagou. Senti o cheiro antes de ver qualquer coisa, enxofre misturado com terra molhada. Acendi um lampião e vi ele, parado do lado de fora da janela, a sombra magra encostada no vidro. Dessa vez, dava para ver a boca, uma linha fina e torta, cheia de dentes pontudos. Ele sussurrou meu nome e a voz era igual à da minha mãe de novo, só que distorcida, igual fita cassete estragada. "Cida, abre a porta." Meu corpo travou e eu caí no chão, segurando o terço com força. A coisa começou a bater na janela. Toque, 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 cada batida mais forte. O vidro rachou e eu gritei até perder o ar. Quando a luz voltou, ele tinha sumido. Só ficou o cheiro e 3 riscos novos no batente. Hoje, passou 1 ano. Nunca mais vi a sombra, mas ainda deixo sal grosso em todas as janelas e durmo com o lampião aceso. O padre diz que foi alucinação e os vizinhos evitam falar do assunto. Só a dona Isabel me entende. Toda vez que a chuva vem, ela aparece aqui com um galho de alecrim e reza baixinho. Nunca descobri o que era aquela coisa, ou por que escolheu a mim. Mas era para ser só mais um dia normal de trabalho, mas acabou virando o pior dia da minha vida. Trabalho desde novo carregando mandioca para a cidade, herança que recebi do meu pai, que Deus o tenha. Todo dia eu acordo bem cedinho, antes mesmo do galo cantar, pego meu carro de boi e vou buscar a carga. Nesse dia não foi diferente, mas desde cedo as coisas já não estavam muito certas. Logo que acordei, minha cachorra, que sempre foi muito calma, não parava de latir para o meio do mato. O galo, que cantava todo dia no mesmo horário, nem deu sinal. E para completar, quando fui dar comida para os cavalos, eles estavam muito agitados, coisa que nunca tinha acontecido antes. Minha mulher, que sempre foi muito de acreditar nessas coisas, falou que era melhor eu nem sair de casa, que estava tudo muito esquisito. Mas eu, que nunca dei muita bola para essas crenças, resolvi ir trabalhar mesmo assim. Nesse dia a entrega demorou mais que o normal. O dono do bar onde eu sempre entrego teve uns problemas com o pagamento e acabei ficando por lá, esperando ele resolver as coisas. Quando vi, já tinha escurecido e, sem lua no céu, a noite estava mais preta que carvão. O jeito foi deixar o carro de boi num conhecido e voltar a pé mesmo.
Todo mundo da região conhece o caminho mais curto, que passa por dentro daquela mata fechada depois da antiga fazenda do seu Joaquim. Os mais velhos sempre falaram que aquele pedaço era amaldiçoado, que há muitos anos atrás tinha acontecido uma desgraça por ali. A benzedeira do bairro até vivia dizendo que ninguém devia passar por lá depois que o sol se põe. Mas eu, querendo chegar logo em casa, nem pensei duas vezes antes de pegar aquele atalho. Foi aí que tudo começou a dar errado. No começo do caminho estava tudo normal. Só se ouvia mesmo o barulho dos grilos e o vento batendo nas folhas das árvores. Eu já conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. Tinha passado por ali durante o dia várias vezes, mas de noite era diferente. A mata parecia mais fechada, mais escura, e o ar estava pesado de um jeito estranho. Foi quando comecei a ouvir uns passos atrás de mim. No início, pensei que era eco dos meus próprios pés batendo no chão de terra, mas logo percebi que tinha alguma coisa errada. Os passos acompanhavam direitinho o meu ritmo, como se alguém ou alguma coisa tivesse me seguindo bem de pertinho. O cheiro também mudou. Ficou igual terra de cemitério misturada com algo podre, daqueles que a gente não esquece nunca mais. Minhas pernas começaram a tremer e senti aquele frio na barriga que a gente sente quando está em perigo. Aí aconteceu o que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando virei para trás para ver o que era, vi uma coisa que até hoje não sei explicar direito. Era uma sombra toda torta, maior que um homem normal, que parecia estar curvada olhando para mim. Mas o pior não era isso não. O que me deixou gelado mesmo foram os olhos dela, vermelhos que nem brasa de fogueira, brilhando no escuro da mata. Na hora lembrei das histórias que minha avó contava, sobre as almas que não descansaram em paz e ficavam vagando por aí. Tentei correr, mas parecia que minhas pernas tinham virado chumbo. Quanto mais eu tentava me mexer, mais pesado ficava meu corpo, como se alguma força tivesse me puxando para o chão. Foi tudo muito rápido. Quando percebi, senti umas garras geladas apertando meu pescoço, tão finas e compridas que davam volta nele todo. O aperto era tão forte que mal conseguia respirar, e perto da minha orelha escutava uma respiração pesada e quente que fazia meu corpo todo arrepiar. O cheiro de terra molhada e podridão ficou ainda mais forte, me dando uma tontura danada. Tentei gritar por socorro, mas não saía som nenhum da minha garganta. Nessa hora, só conseguia pensar na minha mulher, que tinha me avisado para não sair de casa, e na benzedeira, que sempre falou que aquele lugar era proibido. A coisa começou a me puxar para baixo, como se quisesse me levar para dentro da terra, e por mais que eu tentasse resistir, sentia que estava perdendo as forças. Não sei dizer quanto tempo isso durou, porque parecia que o tempo tinha parado. A última coisa que lembro é de ter visto uma luz forte vindo da estrada. Acho que eram os faróis de algum carro que passou por perto. E foi aí que aquela coisa me soltou. Quando acordei, já era dia claro, e eu estava caído no meio da estrada principal, todo sujo de terra. Um casal de sitiantes que passava por ali me encontrou e me ajudou. Eles disseram que eu estava gelado, que nem defunto, e que tinha umas marcas estranhas em volta do meu pescoço, parecendo dedos bem compridos. Depois disso, passei mais de uma semana acamado com febre alta, sem conseguir engolir direito por causa das marcas no pescoço. O médico do posto não soube explicar que tipo de machucado era aquele. Depois que melhorei, fui procurar a benzedeira mais antiga da região para tentar entender o que tinha acontecido comigo. Quando mostrei as marcas no pescoço para ela, a senhora ficou branca que nem papel. Ela me contou que há muitos anos atrás, bem naquele pedaço de mata, tinha uma antiga tapera, onde aconteceu uma tragédia com uma família inteira. Segundo ela, o lugar ficou amaldiçoado. E tem uma coisa ruim que pega quem passa por lá depois do pôr do sol, principalmente quem não respeita os avisos dos mais velhos. A benzedeira fez umas orações em mim,
Me deu 1/3 para carregar sempre no pescoço e falou que eu tive muita sorte, porque tem gente que some por aquelas bandas e nunca mais aparece.